Hoje o ateliê do Bardo vai ter uma programação um pouco diferente, não vai ter os sprints de atividade que normalmente eu tenho desenvolvido. Ao invés disso, essa sessão de hoje vai ser para definir aspectos de um novo programa dentro do eCordel, que vai ser o livro ao vivo. A ideia é fazer uma escrita do livro desde o início, desde a concepção dos elementos fundamentais, né, iniciais da criação do conceito do livro, até a escrita propriamente, tudo isso ser feito em sprints de atividade por stream. Que a ideia disso é que eu vou poder apresentar na prática duas coisas, duas ferramentas interessantes, que uma é o modo história, XR3 modo história, que é um método que eu estou aperfeiçoando para ajudar o escritor a organizar suas histórias. E a outra ferramenta é o Manuscript, que é um editor de textos Markdown voltado especificamente para o escritor, principalmente o escritor de histórias, né? Mas é isso, estou com alguns convidados aqui. O Mataro, Rodrigo, né? Rodrigo. Rodrigo Mataro e Lucas Vieira. Olá. E a gente vai E aí, conversar pessoal? bastante mais para frente, né? Começando, esse é o roteiro da apresentação. E eu estou compartilhando a tela correta? Não, né? Não estou compartilhando a tela correta. A tela correta é esta aqui, onde estão os participantes também do lado. Agora acho que está na tela correta. Primeiro, vamos apresentar o E-Cordel e o livro ao vivo. Bom, quem sou eu? Eu sou Carlos Galdino. Eu escrevo contos desde a adolescência, que é antes dos anos 2000. Eu não sou tão novo assim. Então, tenho mais de 80 contos escritos. Em 2005 e 2006, por aí, eu comecei a escrever cordéis, literatura de cordel. Tenho mais de 130 publicados. Tenho algumas dezenas escritos, mas inéditos ainda. Eu tenho publicado 2 cordéis por mês. Isso desde 2018, eu acho, ou 2019. Tenho publicado com essa intensidade, né? Eu escrevo novelas de aventura, de forma independente, por hobby mesmo, desde 2008. Tenho 6 completas. Eu sou criador de cenários e sistemas para RPG, no caso o universo XR3, que envolve subsistemas que eu chamo de modos, que são na verdade sistemas compatíveis entre si, mas cada um com uma abordagem diferente. E tem até o momento publicados 4 modos e 6 cenários, mas tem muita coisa em rascunho, incluindo outros modos, cenários, aditivos que ainda não estão maduros o suficientes para publicação. Eu sou membro da Academia Arapiraquense de Letras e Artes, com a cadeira 37, e da Academia Alagoana de Literatura de Cordel, com a cadeira número 1. Sou membro da União Brasileira de Escritores, secção Arapiraca, membro fundador da secção Arapiraca, e não tenho nenhum prêmio conquistado, também não tenho participado de concursos, né, dedicado muito isso. A ideia do eCordel é um canal de bookstream, que, para quem não sabe, é uma forma de transmissão que funciona como um pomodoro sincronizado. Você tem sprints de atividade, no caso eu uso sprints de 30 minutos, que nesses sprints de atividade, o áudio transmitido é apenas som ambiente, música, alguma coisa que ajude quem está acompanhando a se concentrar e fazer suas próprias atividades também, se quiser. E entre os sprints, há um momento de diálogo, né? Falar com o pessoal que está no chat. No meu caso, eu tenho declamado cordel, falado sobre assuntos diversos. E os meus sprints têm sido de atividades relacionadas à escrita ou ilustração de cordéis, entre outras coisas, né? Material de RPG também, eu tenho feito relatórios de campanha nesses sprints. E o Ateliê do Bardo, que é o principal até o momento, o programa principal no eCordel,
Ele acontece às 16 horas dos domingos. E agora vai ter o Livro ao Vivo, que é a nova proposta, com dias e horários ainda a serem definidos. Mas agora a apresentação dos convidados. Na ordem que está aqui, o Rodrigo primeiro, né? Quer falar, Rodrigo? Primeiro? Boa tarde, galera. Eu sou o Rodrigo Mataro. Tenho alguns contos lançados, né? A maioria no Wattpad. Tem um publicado, um livro que eu finalizei no Wattpad lá, que é o meu principal, único finalizado, que se chama Nimbus e os Cavaleiros de Senferrum. Tem mais alguns projetinhos por aí. Sou mestre de RPG dos anos 2000. Tem alguns cenários lançados por aí. E no caso, acho que é só isso. Qual é o seu usuário lá? Dá para abrir sem senha, né? No Wattpad? Rodrigo Mataro. Meu usuário no Wattpad. Eu acho que é assim que chega nele, né? É, ó. É isso. Pronto. Esse Isso aqui aí. mesmo, né? Esse aqui, ó. O Nimbus e os Cavaleiros de Sempre ou Sempre? Qual a pronúncia exata mesmo? Nimbus e os Cavaleiros de Senferrum. Sempre. É. Senferrum. Senferrum, no caso, é um dos continentes desse mundo aí, né? Esse vasto mundo que está em criação no momento, né? Bom. E aí, Lucas? Boa tarde, eu sou o Lucas, eu acredito que eu seja o mais novo daqui. Os caras produzem desde os anos 2000 e são incríveis. Eu atualmente não publiquei nada ainda, mas eu estou produzindo um livro de contos primeiro para posteriormente começar a produzir a minha saga de livros, que vai ser no estilo de Harry Potter ou Percy Jackson, baseado num mundo totalmente meu, que eu criei do zero, e inspirado em lendas e mitos, claro, do nosso mundo. Onde esse mundo vai se passar justamente na atualidade, digamos assim. Tecnicamente entre os anos 1800, 1900 aproximadamente, mas com os eventos do mundo em si. É uma ilha específica e tudo mais. E os contos, eles vão introduzir, na verdade, os mais novos, ao que é essa ilha, a cultura da ilha, histórias da ilha. Por exemplo, recentemente eu terminei um conto chamado Menino e a Sereia, que trata justamente sobre uma das partes da ilha, que é para a criança ou adolescente que for ler, conhecer a ilha, antes de ser introduzido a série, que vai aprofundar ainda mais a história e entrar em uma progressão de acordo com a idade da pessoa. E eu acho que é isso. Eu sou um escritor iniciante, eu ainda não postei nada, não publiquei nada. Então, eu tinha publicado, na verdade, esse livro principal no Wattpad, mas eu tirei porque eu quis participar do concurso da Dark Side e tudo mais. Aí tinha cerca de 80 páginas em A4. Eu tinha participado do projeto em desenvolvimento. Infelizmente perdi, mas o projeto que ganhou foi um projeto muito bom. Então, pelo menos eu fiquei feliz de ter participado de um concurso desse tipo e ainda estou criando a base, né, para conseguir colocar para frente e até o final do ano terminar os contos, pelo menos. É isso. Bom, obrigado aos dois pela participação, por terem vindo. Inclusive, eu conheço um pouco do trabalho dos dois, né, do Rodrigo Mataro. Eu li, eu não lembro até que capítulo, acho que é até mais ou menos a metade da história do Nimbus, que é bem interessante, eu recomendo a leitura. Do Lucas também eu li o conteúdo que foi retirado, né, Lucas? Que ele, mesmo É, sendo iniciante na área, escreve muito bem. Sobre novelas de aventura. Primeiro, o que eu chamo de novela de aventura é uma história
narrativa como um romance, só que ele sendo composto por vários episódios pequenos, ao invés de poucos capítulos grandes, como é o tradicional em romances, né? Romance geralmente tem aqueles capítulos enormes e tem 20 capítulos, digamos, mas uma história muito longa. Uma novela de aventura seria uma história mais segmentada, mais parecida com a dinâmica de um anime, digamos assim, onde cada episódio ele tem uma quantidade menor de palavras e, em compensação, são vários. Eu gosto de utilizar 50 episódios, né, como o tamanho de uma novela de aventura. E até o momento, eu já disse no início que eu tenho 6 novelas de aventura já publicadas. São essas aqui, ó. Jasmine, que foi a primeira que eu escrevi, que tem uma protagonista feminina. Ela é num cenário chamado Asis, que eu criei há um bocado de tempo. Inclusive, ainda falta fazer uma versão nova para o XR3, que ainda não tem. Na verdade, tem em rascunho, né? Ainda falta publicar. O, Esse é um cenário onde a magia volta à Terra no tempo atual e acontece um caos, aparecem seres sobrenaturais, e dá para imaginar, né? A bagaceira que é. Em Jasmine, a protagonista ela recebe uma missão muito importante, é achar um artefato mágico e parte para cumprir essa missão. O subtítulo é Porque Nem Tudo Que É Belo É Frágil, porque a personagem em si é uma personagem muito bruta, muito competente, determinada e que meio que contrasta com o nome de uma flor, né? Foi uma das brincadeiras que eu tentei fazer. Inclusive, outra brincadeira que eu tentei foi tentar reproduzir a dinâmica, né, a ação de anime em texto. Eu não sei se eu consegui, mas foi uma tentativa. A segunda novela de aventura é Escarlate, que tem o conceito assim que eu acho mais interessante e mais vendável das séries que eu escrevi até hoje, que é esse que está na imagem. Seria só mais uma história de cavaleiro e dragão, não fosse o cavaleiro um bardo e o dragão um antigo e mal resolvido caso de amor. É em 50 episódios também, no cenário de fantasia medieval. O protagonista é um bardo e envolve a história trata de relacionamentos e perseguição e se passa no cenário Canção dos Reinos, que foi criado ao mesmo tempo que a novela de aventura estava sendo criada. E eu publiquei esse mês o primeiro rascunho da formalização de Canção dos Reinos como um cenário de RPG. Teve a continuação, Escarlate 2, que aí a história avança do primeiro e é uma trilogia, na verdade. Depois tem Escarlate 3. Que a sequência, né, de Escarlate, a história vai crescendo o escopo. O primeiro era uma coisa pessoal, depois vira algo internacional, acaba virando um conflito intercontinental que o protagonista está envolvido. Warning Zone é uma história de super-heróis que começou com um conto chamado Heróis Nerds. São 50 episódios também, tratando colocando senso de humor misturado com super-heróis. Tem muito diálogo. Uma das coisas interessantes é que são as cidades que eu coloco, né? A cidade onde se passa a aventura é a cidade de Stringtown, lá na Bahia, uma cidade fictícia. Eu brinco também um pouco com sotaques, cada personagem tem um sotaque bem próprio. Sina era um romance que eu comecei a escrever no milênio passado, e falando assim, parece fazer muito tempo, né? E eu acho que faz mesmo, mais de 20 anos. É, depois, eu acabei não concluindo, e em certo momento veio a ideia de eu reescrevê-lo, readaptá-lo, organizá-lo como uma novela de aventura. Aí eu fiz essa revisão e reorganização, concluí os episódios, né, a migração para esse outro formato e continuei concluindo em 60 episódios a história que se passa em 2016, que é um cenário de uma linha de tempo alternativa, onde na década de 90 houve uma revolução, assim, as pessoas contra a tecnologia, o que atrasou a tecnologia em vários anos. Envolve também poderes psíquicos, envolve um mundo especial que tem dentro do nosso mundo. Enfim,
Agora, a novela de aventura que eu estou escrevendo é o último Mototáxi de Arapiraca, que já está completa a escrita, mas a publicação está sendo feita gradualmente. Tem 38 episódios publicados até o momento, que se passa no cenário cyberagreste. Tem 2 focos de ação e estou publicando semanalmente no Wattpad. Para mim, aqui, que eu mais escrevo é fantasia. Um pouco de alta fantasia, um pouco de baixa fantasia, né? Com alta fantasia tem muita magia, alta fantasia tem pouca magia. Também escrevo sobre ficção científica, gosto bastante. Tenho alguns continhos de terror, mas não muita coisa. Bem pouca coisa. Mas é mais experimental mesmo, sabe? Mas o meu foco mais é ficção científica e fantasia. É o que eu gosto mais de escrever, né? Mas na fantasia é o Dark Fantasy, né? Às vezes dependendo do cenário que eu tenho, é muita magia e bem realista, assim, bem pesado. Ou pouca magia, também bem pesado. Geralmente é assim. É que eu mais curto de escrever, né? Mexe no botãozinho da intensidade de magia, mas continua pesado, né? Independente de pra onde vá a magia. Esse meu livro, o último que eu escrevi, na verdade é o primeiro que eu escrevi, né? Esse eu escrevi em 2015 e vim aprimorando ele em revisão, e fui lançar no Wattpad faz uns 2 anos, que fui lançando capítulo por capítulo. Esse foi o meu primeiro a escrever, né? Que eu escrevi. E aí eu peguei mais leve, né? Como era o primeiro, assim. Eu peguei pouca magia, quase nenhuma magia no cenário. Só os personagens no finalzinho que tem algum poderzinho especial, assim. E não é tão pesado, né? Não tinha ainda encontrado minha voz de escritor, né? Mas com o tempo fui melhorando, né? Fui encontrando minha voz de escritor e descobrindo o que eu gostava de escrever, o que eu me sentia mais confortável em escrever, né? E o meu último conto que eu escrevi, que está publicado, é uma leitura do Alfaiate Valente. Eu acho que nesse eu me identifiquei que eu encontrei minha voz de escritor quando eu escrevi esse conto aí, né? Depois de tantos e tantos contos, assim, ele não é o meu melhor conto, mas é o conto que eu mais gostei de escrever, assim, que eu mais achei legal, que ficou meio escrita, né? Aí desde esse conto aí que eu escrevi, eu comecei a reescrever todas as minhas obras antigas com essa voz do escritor desse conto aí. É um divisor de águas, né? O divisor de águas pra mim, né? Foi um divisor de águas esse conto. O Alfaiate Valente, esse que eu compartilhei aqui, né? Na tela. Esse mesmo. Esse conto foi o meu divisor de águas, né? Que eu me encontrei como escritor nesse conto aí. Encontrei como é que eu ia escrever dali pra frente. Sim. Se vocês lerem esse conto aí, vocês vão notar a diferença de narrativa que eu escrevo no Nimbus, que foi o primeiro, e nesse conto aí, que foi o último que eu publiquei, né? Eu estudei vários sistemas, né? Eu estudei estrutura de três atos, a aristotélica, e a que eu mais curti de fazer foi a de 3 atos hollywoodiana com 5 pontos de virada, que eu usei nesse livro aí, e todas as narrativas longas que eu estou fazendo, eu estou usando esse sistema aí. É o sistema hollywoodiano, né? Que o pessoal geralmente usa em filmes. Aí eu dei uma adaptadinha para mostrar jeito de escrever assim. Aí todas as minhas sinopses eu geralmente jogo em cima desse sistema aí de 3 atos e com 5 pontos de viradas. E aí eu sei mais ou menos o que eu vou fazer, né? Porque eu sou, de acordo com R.R. Martin, o escritor pode ser o arquiteto ou o jardineiro, né? O jardineiro é o cara que ele sabe como vai terminar a história, mas só que ele não sabe esse caminho entre o início e o fim. Né? Ele vai escrevendo e vai surgindo com o tempo, né? Eu me considero mais o arquiteto. Eu pego o meu início da história, o fim, crio uma sinopse em cima e em cima disso eu jogo essa estrutura aí que eu curto de usar, às vezes posso usar outra,
Se eu achar que encaixa melhor na história. E faço divisão de capítulos assim, escrevo o que vai acontecer em cada capítulo. E aí, geralmente, quando eu chego dá aquele bloqueio criativo no escritor, aí comigo não acontece isso aí, porque eu sei exatamente o que vai acontecer naquele capítulo, né? É o sistema qual qual. esse grau de planejamento é isso, né? Que a gente foge dessas situações de ficar sem saber o que fazer. O planejamento ele elimina a possibilidade de ter um bloqueio criativo. Não é 100%, eu já tive, né? Mas se tu voltar, tu lê alguns capítulos assim, tu lê o que tu planejou para te escrever, aí é mais fácil de tu desenvolver a história em cima daquilo, né? Diminui os becos sem saída. E evita também a escrita, né? Porque às vezes esse meu primeiro livro aí, por exemplo, teve coisas que eu resolvi, vou colocar isso aqui lá no final, né? Aí eu tive que voltar lá no início, alterar tudo, e depois para conseguir encaixar naquela mudança que eu fiz lá no final, né? Tendo uma estrutura rígida, assim, tu consegue eliminar essa reescrita, assim, e escreve mais rápido, né? Brandon Sanderson, que escreve desse jeito, né? Certo. Bom. E aí, Lucas? Vamos lá. Eu acho interessante o que o Rodrigo Mataro falou, que é essa estrutura do arquiteto e o jardineiro. Eu também sigo mais ou menos a premissa do arquiteto para escrita, só que assim, eu não coloco como capítulos. Primeiro falar dos gêneros, né? No caso, eu escrevo fantasia. Eu gostava muito de escrever antigamente thriller, com, sei lá, personagens de suspense e num cenário bem antigo, assim. Steampunk, gosto bastante também dessa pegada steampunk. E eu acho que, sim, são os gêneros que eu escrevo, assim, no geral. Voltando para o método, né, que justamente eu sigo muito essa questão do arquiteto, e assim, não por capítulo, mas o que tem que acontecer na história. Eu segui muito essa dica do George R. R. Martin, de pegar coisas que tem que acontecer na história, pegar, por exemplo, esse personagem tem que ganhar esse objeto, esse personagem tem que sofrer com isso, esse personagem tem que fazer isso, e meio que eu coloco vários desses elementos e depois eu crio uma linha, eu traço uma linha cronológica da ordem que essas coisas têm que acontecer. Então, não necessariamente em capítulos, mas eu traço uma linha do que tem que acontecer na história. Então, a partir daí, é só preencher, digamos assim, o caminho, mais ou menos também como você faz com os capítulos. E é assim que eu gosto de trabalhar, porque eu não gosto de colocar um capítulo fixo, porque às vezes eu mudo de ideia e às vezes não encaixa aquela ideia que eu coloquei antes e talvez seja, sei lá, estranha, pelo menos no meu estilo, né? E essa é a base, assim, eu gosto bastante desse método também porque evita muito do bloqueio criativo, só que eu tenho muito problema com procrastinação, né? Eu realmente, sei o que fazer. Basicamente, desse primeiro livro, eu sei do início ao fim o que vai acontecer, mas é aquela coisa, eu estou tentando construir talvez uma base melhor para conseguir construir em cima desse mundo, porque eu não quero escrever alguma coisa em cima desse mundo que depois eu não posso trocar, ou eu vou colocar uma coisa que posteriormente, se for trocar, vai ficar muito estranho, ou algo assim. Eu queria construir justamente esse livro infantil, entre aspas, de conto, infanto-juvenil, digamos assim, porque eu iria estruturar mais essa ilha, com esses contos sobre como ela funciona no geral, para poder fazer minha série ser mais fixa, com uma base melhor, uma base bem mais estruturada. Então, essa é a premissa. É basicamente isso. Ok. Bom, eu também, assim, eu não falei muito sobre a forma como eu escrevo, né? O método que eu escrevo normalmente, ele é num estilo top-down que lembra a estratégia do Floco de Neve. É um pouco diferente, mas é top-down também. Você parte do conceito da história e vai segmentando os arcos, depois segmenta os episódios e define em uma frase o que acontece em cada episódio. Eu uso isso como guia, geralmente. Eu acho que ter esse tipo
de guia ajuda muito, né? Manuscript e XR3 modo história. Primeiro, para chegar no manuscript, a gente volta aqui para o Markdown. O Markdown, para quem não conhece, é uma sintaxe de formatação em texto plano, ou seja, em texto simples, que se converte algumas marcações, alguns caracteres vão converter, vão ter um efeito nesse texto quando for convertido, né, para se tornar um texto rico com mais detalhes. Seria como você fazer uma coisa em HTML, só que sem usar as tags do HTML, você usa coisas mais intuitivas. Por exemplo, aqui tem as regras básicas, né? Cada parágrafo é um bloco de texto. Se você coloca dois parágrafos colados, eles vão ser considerados um parágrafo só quando for tratado pelo Markdown. Então você tem que colocar sempre um espaço em branco. O bloco de texto separado por uma linha em branco é o que define o parágrafo. Se precisar dar um enter entre uma linha e outra sem ser um novo parágrafo, você pode usar dois espaços em branco. Eu fiz questão de colocar isso no slide porque eu me passei por um tempo até descobrir que era assim que fazia. Porque como eu escrevo poesia também, né, não faz sentido você ter uma estrofe com cada verso sendo um parágrafo, sendo muito distante um do outro. Eles têm que estar coladinhos. Então são dois espaços no final. Você colocar uma palavra entre asterisco, ela vai ser representada de forma itálica. Entre dois asteriscos, negrito, 3, itálico e negrito. Uma setinha anuncia uma citação, duas setinhas, né, que são maior que. Ela vai aumentando o nível da citação e você pode ter vários níveis. Você coloca um ponto, é uma lista enumerada, um asterisco é uma lista de tópicos, mas por que isso é interessante? Essa linguagem de marcação, que é a que eu estou utilizando aqui, nesses slides, inclusive pelo fato de eu alterar aqui do lado, eu acabei mexendo no que eu já tinha marcado ali do outro, mas enfim, depois eu marco de novo, não tem tanto problema. Como eu dizia, ó, asterisco é itálico, duplo é negrito. Olha só a mágica, estão vendo aí do lado, né? Que eu tinha dito Sim, também. dá pra ver, dá pra ver. Aqui ele já fez já interpretou como uma quebra normal, mas o normal do Markdown é que você tem que colocar esses dois espaços para poder ele fazer isso que ele fez do lado. Mas qual é a vantagem do Markdown? Ele é uma sintaxe, uma linguagem muito simples. Aquilo que eu tinha dito de citação, ó. Você pode ter vários níveis de citação. Tópico. E um asterisco só. Bom, voltando, é uma linguagem simples e tem vários editores que suportam ela. Isso se torna uma ferramenta muito boa para escrita. Quase todo asterisco pode ser substituído por traço. Você pode inserir imagem, você pode adicionar a linha horizontal e várias outras coisas que você pode fazer. Onde usar o Markdown? Tem editores online como esse Dlinger, que é o que eu estou utilizando aqui do lado. Esse aqui é o Dlinger, que você vai editando o Markdown à esquerda e ele vai fazendo preview à direita. Estamos aqui. Você tem editores em desktop, por exemplo, o Ghostwriter, que tem versão para Linux, Windows e Mac. Ele é muito bom. Ele tem um painel lateral à esquerda, onde ele mostra a estrutura do documento, os capítulos e subcapítulos. E à direita ele faz o preview também. Você vai escrevendo nessa coluna do meio. Ele tem um modo escrita sem distração, que eu não sei se vocês conhecem, mas é aquele modo que sobrepõe todas as informações fora do programa que tem na sua tela, some a barra principal do sistema operacional com o relógio, some a barra de título da janela, some o botão, some tudo, fica só o texto para você poder focar só no texto. Ele tem esse modo, ele exporta para vários formatos, ele
é bom para editar arquivos à parte. Esse Ghostwriter é interessante se você quiser fazer um conto, fazer coisas bem pontuais que não exijam tanto, né, tanto trabalho, seria um documento simples. Tem outros também, né? Eu coloquei essas aqui como exemplos de ferramentas Markdown. Mas o foco do livro ao vivo, a princípio, vai ser o manuscript. Então, vamos lá para o manuscript. Ele é um editor de livros, software livre. Ele tem, assim como o Ghostwriter, ele tem versão para Windows, macOS e para Linux. Ele é baseado no Snowflake, que é a metodologia floco de neve, bastante conhecida para escrita. E o principal dele, que me empolgou bastante, que chegou ao ponto de eu querer fazer um programa dentro da Twitch sobre o uso dele, é justamente o fato dele ser simples e intuitivo. Você olhando já entende mais ou menos o que precisa fazer. Não exige todo um processo de criação formalizado que você tenha que estudar um monte de páginas para entender as etapas e tal. Não, ele é bastante intuitivo. E ele é traduzido para português. Agora, os conceitos do XR3 modo história. Ele é um sistema que ele é baseado no XR3, que tem outros modos que são para jogar RPG. O modo história, diferente deles, foi pensado para ajudar a escrever uma história. Ele não tem aleatoriedade para definir os conflitos, combates, qualquer coisa assim que aconteça é feita de forma diferente, sem aleatório. Você elenca o que tem de chance de sucesso, os elementos que contribuem para um sucesso, contribuem para a falha, faz um balanceamento para poder concluir o que foi que aconteceu. Ele usa o método top-down, que é parecido com o Snowflake, derivado do que eu já vinha utilizando, né, que eu disse que é um pouco diferente. Ele é baseado nesse método. Tem 3 tipos de personagem, principal, secundário e de apoio, o que bate muito com o Snowflake e com o Manuscript, que ele tem essa organização de tipos de personagem. Ele usa uma ficha de personagem, resolução de conflitos por contagem de pontos, como eu disse, reservas especiais, que são o que eu chamo de reservas, são aqueles conjuntos de pontos que são gastáveis, como ponto de vida, certo? Ponto de energia. Ele tem 2 reservas próprias que são a destino, né? Na verdade, ele tem a reserva destino, não são 2 aqui, eu que me passei. Tem a reserva destino, que é uma forma de diminuir o efeito de Deus Ex Machina. Você tem um controle assim, você poder forçar a barra quando precisar, enquanto está escrevendo a história, mas ao mesmo tempo você tem uma forma de registrar e computar essas forçadas de barra para que elas, caso você queira realmente utilizar, você saiba o que está fazendo e que sejam pontuais. Existe uma das coisas que acabou aparecendo no decorrer das versões do rascunho do modo história foi a ficha da história, que é um livro, tipo um caderno, onde você pode colocar várias informações, definir os personagens, informações gerais da história, a previsão do que vai acontecer em cada episódio. Isso tudo faz parte dessa ficha da história. E veio também o conceito de cenário, ficha de cenário nível 0, que é você poder formalizar ambientes onde se passa a história, um castelo, um bairro de uma cidade, uma escola, esse tipo de ambiente que é bastante pequeno a ponto de você ter personalidades, né, lá dentro, muito específicas, que são contactáveis, mas ao mesmo tempo que seja interessante você organizar de alguma forma para não ficar muito solto. Esse é o conceito de cenário nível 0. Esse é um resumo do modo história. E essas 2 ferramentas, como eu disse, é o que eu pretendo utilizar no livro ao vivo. E à medida que eu vou utilizando, quem acompanhar vai poder ver, né, como eu utilizo. A gente vai poder discutir esses usos nos intervalos entre os sprints de atividade. Já utilizaram o Snowflake, utilizam algum método? O software próprio? Software não. Eu só utilizei até hoje o Word e Google Docs, que eu já utilizei. Eu já utilizei um parecido com o Manuscript, mas eu perdi o programa, nem sei qual é. E aí eu
eu estava pensando em partir para o manuscript, já que ele realmente dá uma ajuda na organização. Apesar de eu já ser organizado com as pastinhas e tudo mais. Aí eu estou pensando em importar para esse sistema realmente, já que ele realmente é uma mão na roda. Ele ajuda bastante, pelo jeito. Porque eu tenho minha organização, como é que eu faço? Eu tenho que eu organizo os capítulos que eu vou escrever, assim, o resumo de cada capítulo, eu faço no Excel. Eu divido lá os capítulos no Excel, com uma partezinha do que vai acontecer, e escrevo mesmo, eu escrevo no Word e no Google Docs. Se der para unificar tudo num aplicativo só, é uma boa. É parecido com a forma como eu vinha trabalhando, né? Essa organização do que vai acontecer em cada capítulo eu não fazia em planilha, mas eu fazia em uma tabela dentro do documento de texto, lá pro final. O conceito é parecido, né? A diferença é que eu juntava. Você tem uma tabela para ajudar a organizar as coisas, né? Ajuda bastante, né? Eu, pelo menos, se eu tiver, assim, toda a sequência, assim, é bem mais fácil de escrever. Aí, às vezes eu chegava assim, eu não quero escrever esse capítulo aqui. Aí eu pulava lá, 3 capítulos pra frente, que era uma coisa que eu tava mais no clima de escrever, né? Parte boa de planejar isso, né? Tu não precisa ficar seguindo sempre a história para saber onde é que vai chegar. Tu já sabe o que vai acontecer naquele capítulo anterior, tu pode deixar ele para trás e escrever alguma outra coisa, né? Exato. Ó, eu tô compartilhando a tela aqui do último mototáxi de Arapiraca, como eu tô fazendo ele no manuscript, que na verdade eu não tô utilizando o manuscript para fazer ele propriamente, porque eu escrevi, que aí é um outro ponto interessante, né? O meu método de escrita tem sido escrever em caderno. Eu organizo tudo isso, como eu disse, o que vai acontecer em cada capítulo, os personagens e tal, mas para escrever propriamente eu tenho preferido o caderno. E aí depois eu digito, isso já funciona como uma primeira revisão. Então, o que eu fiz foi portar aqui para o manuscript uma coisa que eu já tinha feito fora dele. O que eu quero fazer no livro ao vivo é a história todinha ser feita dentro dele. Aí vai ser um pouco diferente. Você tem aqui, ó, para vocês terem uma ideia, tem a aba geral, onde se coloca título, gênero, licença, sumário. E aí ele tem vários tipos de sumário, sumário de uma frase, de parágrafo, de uma página e o cheio. Se você quiser detalhar mais, se você quiser seguir mesmo o Snowflake, né? Você primeiro tem o conceito, depois você aumenta para um parágrafo, depois aumenta para uma página inteira. Dá para fazer nele, ficar organizado. Personagens, ele também tem aquele estilo de principal, secundário e minor, que ele chama, o que no modo história eu chamo de personagem de apoio. Cada personagem você pode definir uma motivação, objetivo, conflito, epifania, uma sentença sumário e um parágrafo sumário. E tem uma tabelinha de nome e valor que você pode colocar outras informações sobre o personagem. Isso aqui, ó, você pode definir uma cor. Oi. Achei interessante essa parte de tu poder adicionar essas coisas extras, hein? Porque geralmente eu tenho muita coisa extra que eu adiciono na história, né? Do personagem. Bem interessante. Isso é muito rico, né? Para você, quando está escrevendo, você rapidamente consulta ali e tal. Que tinha escrito Sim, o personagem. Tem uma dúvida como é que comida o personagem gosta. Aí tu vai lá, pá, ele gosta dessa comida aqui, aí tu já sabe. Pois é. Você pode colocar uma cor para cada personagem e o efeito disso é, aqui ó, vou pular para o esboço. No esboço você tem o ponto de vista. Você pode, se você escrever uma história onde o protagonista, o narrador muda, né, e fica alternando personagens, você pode colocar sob o ponto de vista de quem está sendo escrito aquele episódio. No caso do último Mototáxi de Arapiraca, tem 2 personagens que dividem essa posição, né? Até o episódio 25 é o Gael Becker e depois do 25 é o Lestat. Até o 38, e aí vai um spoiler, né? Porque o publicado até agora foi o 38, então quem tá vendo aqui esse vídeo já sabe que a partir do 39 vai voltar o narrador vai voltar a ser o Gael Becker. Uhum. Pronto, mas enfim, você pode
definindo cor, você pode editar assim, o estilo de apresentação aqui para utilizar essa informação. Estão vendo que a cor de fundo varia aqui, ó. Até o 25 Sim. tá uma cor, do 26 tá outra. Isso aí é uma informação visual de quem é o narrador. O manuscript é muito flexível nisso. Você pode alterar a cor com base em várias coisas diferentes que você queira. A cor do ícone eu defini para ter a ver com a quantidade de palavras esperada por episódio. Aí os que estão verdinhos é porque estão dentro do que estava esperado, que é 700 palavras. O amarelo é porque passou muito. O azul é porque faltou. Entenderam? Mas isso tudo é configurável. A pessoa configura essas cores para dar a informação que você, enquanto autor, precisa ter enquanto está escrevendo. Isso é o interessante do manuscrito também. Enredos, você pode definir mais de um enredo envolvendo os personagens e tal, que aconteçam na história. O mundo, ó, isso aqui é porque eu utilizei uma função que tem aqui, construção de mundo de fantasia, que ele já preenche, já cria páginas vazias, né, para tudo isso. Clima, topografia, astronomia, recursos naturais, flora e tal, tal, tal. Você tem espaço dentro do próprio manuscrito para você escrever, né, essas informações do cenário onde acontece a história. E isso totalmente flexível. Ele está assim porque eu utilizei essa opção que tem um coraçãozinho aqui. Vocês estão vendo um coraçãozinho aqui no canto? Sim. Tem a Cadê? opção construção Peraí. do mundo de fantasia que já preenche. Normalmente isso aqui está tudo em Ah, branco. tá, Então tô você vendo, tá bem configura do jeito embaixo. que você quiser. Você não precisa configurar desse jeito que está aqui. Entendendo? Até o próprio cenário você organiza nele. É bom que centraliza tudo num lugar só, né? Ele tem um Eu também modo. tenho 3, 4 arquivos, né? Meu livro, tem um do livro, tem o do. Sim. A planilha do Excel que vai os capítulos, que vai acontecer cada capítulo, e tem um outro que é um outro livro que é só falando sobre o cenário. Daqui tu unifica tudo num só arquivo. Bem interessante. Eu acho que nesse tour que eu tô fazendo aqui pelo manuscrito já deu para entender porque eu me empolguei tanto com ele, né? Exatamente, é bem interessante para fazer essas coisas. Eu preparei 7 possibilidades de história que eu já tinha pensado em escrever em algum momento, mas nunca comecei de fato. Asas de Libélula. Asas de Libélula se passa no cenário Ases, que é o mesmo de Jasmine. A protagonista é uma estudante que está fazendo um passeio com uma turma num canyon. Todo mundo, acontece um acidente que todo mundo morre e ela acorda em cima de uma libélula gigante, que é uma criatura que se comunica telepaticamente por ela, que foi criada pela deusa dos ventos nesse cenário. Bom, a espada de Daglin tem um cenário que eu formulei, né, que eu concebi, que é um de fantasia medieval, onde existe alguma energia, alguma entidade desconhecida que sempre nivela aquele mundo. É um mundo que tem uma tendência a tudo ser muito bom, as pessoas serem legais, sabe? A ter paz. Só que quando chega num certo nível de paz, aparece alguma entidade maligna, algum monstro, brota no mundo em algum canto e começa a destruir tudo. O conceito desse Balvan Rowan é o seguinte: vocês conhecem aqueles Oessitan ou Ostan, não sei como é que pronuncia. São personagens, representações, geralmente em anime, de softwares, de sistemas operacionais. Ah, eu sei, conheço. Já viu esse tipo de coisa? O Firefox em forma lá de um personagem de anime, o Explorer. Tipo ah, sei. É tipo um avatar de um software. Só que não é feito pelas empresas, geralmente são fãs que fazem. Né? A quarta opção que eu tinha pensado é Mochileiros Black Rook, que esse tem uma pegada mais Douglas Adams, mais Guia do Mochileiro das Galáxias. Qual é a ideia? Nesse mundo existem duas facções, dois grandes grupos que brigam entre si, que são os Black Rook e o White Jay.
Os White Jay, eles são os tecnocratas, que eles fazem coisas. Os dois grupos dominam até certo ponto magia, entre aspas. E os White Jay, eles embutem isso em tecnologia. É aquela ideia do. Que já é um pouco clichê também, de você ter gente que disfarça a magia de tecnologia para ter uma aceitação maior e ter um controle por conta de ter poder econômico. Certo? Os Black Rooks são a turma Ah, mais hippie. do Storyteller. Oi? Tipo um mago do Storyteller. É bem assim. Né? Os magos contra os tecnocratas, né? É. No caso Jogou Storyteller, né? sim, Vampiro do Homem. do Mago Ascensão, né? É. Os Black Rook, eles são um tipo mais hippie. Eu comecei a escrever essa história como um conto que eu parei no meio. Nesse conto eu já tinha pensado em alguns conceitos interessantes. O mais interessante que eu tinha pensado até aquele momento foi o Overdisk, que aí é o seguinte, imagine um disco mágico que você coloca algum objeto dentro dele, certo? E ele consegue trazer esse objeto de volta, transformando um objeto do mesmo tipo no objeto que estava guardado. É um pouco confuso, mas imagine o seguinte: você tem um Fusca, você faz um ritual para o Fusca ir para o Overdisk, certo? O seu Fusca. E você configurou do jeito que você queria, pintou, você colocou um estofado próprio seu, sei lá, você gosta de um estofado de bolinha amarela, e você botou lá. Tem um livro que você está lendo, que você deixou lá no porta-luva. Tá todo desse jeito. E aí você fez o ritual para ele entrar no Overdisk. Aí o que acontece? Você pega esse disco, colocando em um automóvel qualquer, o automóvel vai se transformar no seu Fusquinha. Entendeu? E aí você entra, tá tudo lá do jeito que você deixou. Quando você sair, você remove o Overdisk e o carro volta a ser o que era antes. É maravilhosa essa ideia. Desses contos aí, dessas histórias aí, os Mochileiros Black Hook são meus preferidos. Pois é. Entendeu, né, o conceito do Overdisk? O conceito é mais legal esse, né? Aí tem outro. Tecnológico, magia, assim, eu curto bastante esse sistema. E Holanda, não, tem um conto que eu escrevi há um tempo, que é o Poeta da Colina. Porque como eu escrevo poesia também, eu tive essa ideia de fazer um conto de um poeta que mora no topo de uma colina, que sempre escreve poesias para a amada dele, para a Beatriz dele. Cimitarra de Prata também. Né? Sim, Cimitarra de Prata, ela se passa no cenário de 7 ilhas. Tem um conto que eu escrevi chamado Aurora de Prata, que essa Aurora de Prata é um medalhão, que seria na verdade a mesma Cimitarra de Prata. Imagina um medalhão que tem uma forma daquelas de mancha de Rorschach, sabe? Cada um vê uma coisa diferente naquela forma. E essa ferramenta é altamente poderosa, mas o poder ele assume uma forma direcionada alinhada com a forma como o que está usando o medalhão viu aquela imagem. O Dente de Lobo é uma história mais leve. Imagina o seguinte, mundo de conto de fadas aqui. Você tem o Chapeleiro Louco, procura Chapeuzinho Vermelho para dizer que a Alice enlouqueceu, está começando a destruir tudo. Então ele forma um grupo de heroínas, cada uma ganha um chapéu que dá um poder e faz tipo uma Sailor Moon do grupo. A gente pode começar por eliminação, o que acha? Ah, pode ser. E aí, qual é a primeira que a gente tira? O 5, e Holanda. Yolanda. Esse é o menos curti. Tudo bem, perfeito. Pronto. Eu tiraria o 3 também, porque eu não sei, assim, navegadores, pra mim, não me atrai muito, não. Assim, particularmente. Né? Pronto. Tiramos 2. Temos agora 5 opções. Asas de libélula. Agora tá espada difícil. de W, Cimitarra de Prata e Dente de Lobo. Complicado.
Ah, tiro 7, tiro 7. Não queria tirar ele, mas nós vamos ter que deixar só um, né? Tem que deixar só um. Vamos ter que Eu tirar. tiraria asas também. Asas agora. Asas de Libélula, pronto. Sobraram 3. Ah, Tá sim. melhorando. Melhorando. Joga um D3 aí. Esse 4 eu não tiraria. O resto vocês podem mexer. Olha aí, tá Não vendo? tiraria o 4, né? O 4 eu não tiro. Então vamos mudar. Já que só tem 3, ao invés de você tirar. Pra escolher qual vai ser, então. Eu ia pôr de 4 também. Então vai ser o 4 mesmo, né? Concordo. Pronto. Black Hooks. Uma coisa interessante que eu não disse desse Mochileiros Black Hook é que tem um cenário de... Um cenário... Não, tem um... o Lucas está fazendo a história dele, né? Dessa ilha que ele falou. E tem um conceito de mecânica de superciência que a gente começou a trabalhar, né, Lucas? Formalizar. Foi, exatamente. Que é a base, assim, é a mecânica básica de funcionamento dessa superciência que age como se fosse magia, tanto do cenário dele quanto do cenário de Black Rook. Exatamente. Mas eu não avancei nada especificamente em Black Rook porque não tinha perspectiva de escrever a história ainda. Como ela vai ser a próxima, então a gente já vai aproveitar esse material que a gente fez em conjunto dessa superciência, né? É uma coisa interessante. Eu gosto. Até para avançar ainda mais, aprofundar, né? Exatamente. Vocês vão ter que me passar o que você tem dessa história aí pra eu me aprofundar aí, né? Sim. Claro. Acho que você vai gostar. Esse material, né? Se quiser, depois tu compartilha. É interessante o material. Assim, dá para você criar muitos cenários a partir dele, porque se você quiser usar superciência, tem lá umas categorias que a gente descreveu que estão muito boas assim para serem utilizadas como regra já base, e aí é só seguir tranquilamente. Pois é. E esse tipo de coisa que eu faço para XR3, tirando Canção dos Reinos, que é um caso à parte, que abrindo parênteses para isso, né? Quando eu falei dos 3 cenários oficiais de XR3, um foi definido para ser um cenário amplo, no sentido mais tradicional, com mais conteúdo. E um era de multiverso, que foi o Biotunados, e o outro seria um cenário minimalista, autocontido, assim, que não precisa de mais coisas, que foi o Nameless. Mas tirando Canção dos Reinos, todos os outros materiais que eu tenho feito para XR3, eles são pequenos, compactos, e a ideia é que você possa imprimir em livretos do tamanho de um cordel, sabe? Cada material desse. E a ideia também é que você, se for mestrar XR3, você seleciona o material. Vai ser esse cenário aqui, sistema de magia desse cenário muito simples, vou usar um outro, aí pega o livrinho do sistema de magia, pega o livrinho das regras, pronto. Entendeu? Isso é uma coisa mais fácil de você montar o seu conjunto de material. E todos eles sendo pequenos, para não precisar se aprofundar tanto para jogar. Sabe? Ou seja, esse aditivo... Oi? Aqui na região não tem essa literatura de cordel aí. Sim. A gente nunca vi por aqui. Pois é, eu escrevo cordel. Tá vendo minha tela, não? Na Twitch? Tô vendo, tá vendo? Aqui no Rio Grande do Sul, né? Que eu sou do Rio Grande do Sul. Aqui a gente não vê isso aí. Aqui, eu escrevo cordel já há um tempo. Inclusive tem o Cordéis falando de RPG, né? Tem a coroa do RPG, tem a lenda de Fruxige, que é uma história de um bárbaro lá, bem interessante. Muito bom, muito bom. Mas, enfim, voltando. No XR3, eu coloquei um conceito de arquétipo parecido com... Deixa eu ver... Não é bem parecido, ele é mais um perfil psicológico daquele personagem. Isso é mais junguiano do que classe de personagem. Tá entendendo? Sim, entendi. O arquétipo é para ajudar a definir a personalidade. Eu comecei com isso, na verdade, quando eu fui escrever Jasmine,
que eu adotei o arquétipo astrológico para os personagens, que eu já tinha estudado um bocado de astronomia não, astrologia nesse caso, né? Os signos, o que cada um representa e tal. Aí eu brinquei um pouco com isso também. A protagonista defini que ela ia ser capricorniana, que é um perfil que é conhecido por ser muito metódico, workaholic, sabe? E eu peguei elementos assim, tentei extrapolar o conceito daquele signo. E aí veio a ideia de utilizar campos arquetípicos no XR3. Você, para fazer uma campanha em XR3 ou para escrever uma história, para qualquer tipo de história que vai se desenvolver usando o XR3, você define um campo arquetípico, pelo menos, de modo que cada personagem se adeque a um dos arquétipos que aquele campo abrange. Tá entendendo? Entendi, Aí tem sim. campos diferentes. O campo astrológico é um deles. Você pode ter isso de signos. Cada personagem vai ter um signo, que aí você já define Para ter aquela o geral, a personalidade já, um personalidade. pacote inteiro. Já define a personalidade. Mas tem outras possibilidades até o momento. Cadê aqui? Ó, tem um astrológico chinês, 6S. Eu abri aqui em abas, já deixei pronto, ó. O campo astrológico seria isso, ó, Capricórnio, centrado, obsessivo. Ok. Seria o caso da protagonista lá daquela história, né? Jasmine. Tem esse aqui, 3S, que eu fiz para o modo passatempo, que como é um modo mais simples, rápido, eu coloquei só 6 arquétipos e todos começando com a letra S, para facilitar mesmo. É sabido, sacana, sociável, salvador, seguro e solitário. Tem esse Super Sentai que eu fiz com o modo quintetos, que é baseado nos perfis de personagens desse tipo, né? Tem o comediante, o disciplinado, o esperto, explorador, esportista, esquentado, justo, mimado, motivador, protetor, rebelde, sedutor. Ok. Aqui é outra coisa. E a outra Esse é do Neocan, que é baseado em que é perfis baseado nordestinos, né? De histórias de cordel e afins. Bandoleiro, capitão, coronel, destemido, herói, ingênuo, enamorado, príncipe, rebelde, rei, sabido e sorrateiro. Sabido é ótimo. Você já leu sobre os arquétipos de Jung? Pouco. Ele tem também esses arquétipos assim. Eu acredito que está bem parecido com a forma, pelo menos a forma geral, né? Não os arquétipos propriamente, mas o conceito do que ele trata como arquétipo é mais ou menos nessa linha, né? Sim, sim. Interessante. Aí tem esse aqui é do Simples para Crianças, que esse é do Animalia, aquele cenário lá, que é monomime, né? Calmo, briguento, sonhador. Eu acho que esse a gente já corta porque é muito infantil, né? Vou cortar esse. Esse aqui eu acho que a gente corta também, porque como o Rodrigo falou mais cedo, eu não lembro se foi já na transmissão ou se foi em off, mas falou da crítica que o pessoal faz geralmente ao sistema de tendências, né, de D&D. Muitos nem usam. Ah, sim. Esse aqui é baseado nisso, dá pra ver, né? Maléfico, caótico, egoísta. A diferença é que eu utilizei nomes próprios assim para cada combinação que tem normalmente. Então eu vou cortar também. Esse aqui eu vou cortar, não devia nem ter colocado, porque isso aqui é mais de resenha. É um modo que tem no XR3, que é com humor, que não foi lançado ainda, modo inepto. Vou cortar. Esse aqui é o do modo história, baseado nos perfis de personagens, né, nos arquétipos que geralmente são utilizados, aparecem em histórias de modo geral. Ânima, arauto, camaleão, dama em perigo, discórdia, guardião, herói, impostor, mentor, pícaro, reforço e sombra.
E aí, o que acham desse campo arquetípico? Deixa eu ver. Depende. Quantos protagonistas a gente vai ter? Vai ter só um? Vamos ter dois? Como essa aqui, diferente das outras, eu já comecei a escrever como um conto. Os protagonistas são dois, né? E os dois são adolescentes. É um menino e uma menina, um rapaz e uma moça. E eles são do Black Hooks, não é isso? Isso. O rapaz daquele perfil nerd que está estudando, assim, entrando nessa ordem dos Black Rook. E a moça, ela é um pouco mais velha que ele, ela já é da ordem, e ela é uma gótica, motoqueira, sabe? Sim, sim. Esses seriam os protagonistas. A gente já tem uma linha base de personagem, né? De como eles vão ser. Só tem que determinar a personalidade. Isso. Isso aqui de arquétipo é interessante, principalmente para outros personagens, né? Além dos principais, porque é para personagem que você vai criar ainda. Por exemplo, o Arauto, né? Que traz a notícia de um presságio de alguma coisa. Isso é interessante, o Arauto. Ali. Eu não sei se está na parte do arquétipo. Esses papéis, tá aqui. Esses papéis, eles acabam aparecendo em muita história, né? Sim, então, sim. Aqui é se vão ser arquétipos desses personagens, tratar na ficha mesmo ou não. No caso de adotar esse campo arquetípico, né? Sim. Eu gosto do astrológico. Esse aqui eu vou cortar. O astrológico é interessante porque é simples. Isso. Depende do quão complexo você quer fazer o personagem. Porque se for complexo, aí é melhor partir para outro. Não bate muito para esse caso, para esse tipo de cenário. Talvez não encaixe. Ok, bem. no caso. Esse aqui, apesar dos nomes serem às vezes mais engraçados, tipo sabido, eu acho que até que bate, sim, né? Até que tem até que daria certo. Resolver tudo na malandragem, inclinações, Então, líder nato, de muita coragem. A gente escolher um desses três. O que vocês acham? O astrológico, ou esses humanos, ou do modo história? O que vocês acham? Eu acho que esse humanos, ele tá perfeitamente para o... Porque assim, tem a questão dos códigos ali, códigos, regras, imposição, gosta de servir... no caso, gosta de ser servido, algo assim. Age motivado pelo amor, acredita facilmente nos outros, sabe? Eu já tô vendo também encaixe com os personagens. Por exemplo, o olha rapaz, aí, ele vai olha ser aí. ingênuo, o arquétipo dele. Ele é um ingênuo, acredita facilmente nos outros, pronto. Né? A moça talvez seja sabida, não sei. Tem que ver ainda melhor. Mas, assim, eu acho que é mais fácil encaixar, né, esse campo. É mais fácil. Parece mais tranquilo. Pronto, então fica definido. Ela parece ser rebelde, na verdade, sim. É verdade. Ser mais velha. Um pouco. Depende aí. Aí você que vai ver, não é isso? Mas esse arquétipo aí é bom. Cadê? Arquétipos. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro e depois eu vou organizar melhor. Que é... Só para ficar salvo, né? Pronto. Quer apagar tudo e deixar só esse, certo? Certo. Definimos já isso aqui. Bom, chegamos na parte do dia e horário. Convidei mais pessoas para participarem. Como estamos só nós três, a gente define o dia e horário e acabou. Sugestão? Aí no caso, aí você vai ficar escrevendo e a gente também, no caso, né? Vai ser naquela dinâmica normal de Bookstream. Isso, a ideia é um Bookstream, os sprints de atividade sendo a evolução da organização e escrita da história. E nos intervalos de sprints a gente pode conversar sobre as ferramentas, sobre os próximos passos na escrita. E aí, como eu estava falando eu acho que você não tinha chegado ainda quando eu falei isso, não lembro, não tenho certeza. Mas, assim, eventualmente a gente pode chamar um outro convidado
o grupo todo para conversar entre os sprints também, alguma coisa, né? Enfim. Entendi. Mas aí, no caso, a conversa do sprint vai ser em chamada ou vai ser no chat Não, é o mesmo? que eu estou dizendo. Pode, eu não sei ainda, mas a gente pode tentar, pode pensar nessa possibilidade de nos intervalos entre os sprints fazer uma videochamada, de repente, né? Hum, Não como uma coisa amarrada já, mas uma possibilidade para a sim, é gente. obrigatória, mas a possibilidade, É, aham, entendi. se não é falando no chat mesmo sobre a escrita, É, sobre porque assim, as ferramentas e tal. eu prefiro mais assim, tipo, tá lá digitando e fazendo, porque às vezes, por exemplo, eu tô aqui falando, e aí eu vou digitar alguma coisa, aí fica tipo o barulho do teclado, Sim, verdade. enquanto eu trabalho ou faço Não, alguma coisa e se assim, todo mundo aí, for fazer também suas atividades nos momentos dos sprints, né? Às vezes a pessoa passa um é, pouquinho do tempo, aí, né, fica chato ter que isso, às parar vezes no tem que meio, consertar alguma coisa, é, né? Mas assim, não era uma ideia inicial, é uma possibilidade, de repente, certo, né? tudo bem. Sim, não, mas assim, você coloca lá, tipo assim, ó, quem quiser participar da conversa, eu chamo lá no Telegram, alguma coisa assim, Ah, e aí conversa, quem quiser, entendeu? exato. Para ter uma coisa mais suave. Vamos lá, dia e hora. Aí que temos segunda, a gente já tem uma atividade, né, Lucas? Aí, se for Isso, na às segunda, 9h30. mas se for o jeito, a gente pode mudar a nossa, né? Que é só a gente mesmo, né? É, Só é, 3 pessoas, eu acho que é mais fácil, né? Do que a outra de terça. dá para mudar, É que a assim. de terça tá dando tão errado muitas vezes que se de repente quiserem que seja É, terça, tá, até é pode. verdade. Ok. Não tá assim. Ai, ai. Quarta, por enquanto, não tenho nada. Eu acho que se for durante a semana, teria que ser um horário assim, né? Ou vocês preferem outro tipo de horário? Mais cedo, eu acho mais cedo tranquilo. É porque Vamos lá. eu vou preferir, assim, para escrever mesmo mais final de semana, eu acho. Sim. Pronto. Eu escrevo todo dia 1 hora por dia. Hum, Ah, Parar. Sempre para não perder ritmo, né? A gente sim. podia para não perder marcar ritmo. um Eu final de semana. preciso, eu preciso fazer isso, cara. Eu preciso escrever todo dia, mas eu Importantíssimo. acabo não fazendo. Eu preciso criar esse hábito. Eu falei pra tu, né, do Marechal, Eu né, acho que Lucas? já. Eu acho. Conhece Eu o acho. MC Marechal, Rodrigo? Não conheço, não Que é conheço. rapper de São Paulo não, do Rio. Ele é um cara muito interessante porque ele é um dos mais influentes rappers que tem e que não tinha, eu acho que ainda não tem até hoje um álbum dele lançado. Ele ganhou batalha de rap lá 3 anos seguidos, uma época, sabe? O cara é bem influente. E ele disse é, num vídeo lá no canal dele, uma vez, um vídeo curto em homenagem ao pai, eu acho que era do Dia dos Pais. Ele dizendo que quando ele disse ao pai dele que ele queria ser rapper, o pai dele não foi contra, nem. Ele só disse assim: se é realmente o que você quer, você tem que levar isso a sério e todo dia você escrever, você praticar, para se tornar bom. E ele Importante. levou isso para a vida, aí Importante. ele dava essa dica pro pessoal, né? Todo dia escrever um pouco que seja. Eu acho que é importante, É, é importante. né? Eu tenho que seguir isso mesmo. Eu tento seguir também isso. Você segue. Você escreve muito, Carlos. Tenho certeza que o Rodrigo também escreve bastante. Eu quero ser disciplinado assim como Quero entrar vocês. nesse grupo, né? Eu quero entrar nesse Estatístico. grupo. Esse grupo estatístico. Nem tanto, nem tanto. Porque às vezes eu fico 1 hora lá e fico enrolando e não escrevo muita coisa. Ah, Mas mas sei lá. tem que ter um parágrafo escrito por dia, pelo menos, pra te não perder ritmo, né? Senão Sim. tu perde a tua voz, Sim. tu perde tudo, né? Ok, faz sentido. Domingo tarde Pelo fica menos um ruim pouquinho. por causa do. Se bem que o ateliê eu posso mudar o dia também, né? Se for o caso.
Eu acho que os horários, a princípio, seriam esses, certo? De acordo, Certo. os horários possíveis, De para a gente acordo. escolher um, né? Esse noite, se ganhar uma noite, a gente define. Eita, sábado à noite eu não posso. Por conta que Sábado à esse tarde é aqui- melhor. esse Sábado à aqui não tarde é dá mesmo tranquilo. não, porque eu jogo RPG num grupo que é um grupo grande e tal, aí é mais complicado de mudar, né, o dia. Uhum. Esse de terça-noite é RPG também, mas é um grupo menor e eu que mestro e a gente já tá com dificuldade de se encontrar mesmo, então se for o dia, a gente negocia lá. Sim. Pronto, as possibilidades são essas. Se for à noite, a gente escolhe a hora mais ou menos, né, a hora exata. Isso aqui é só por alto. Vamos daquele jeito primeiro, aí quando tiver 3 opções a gente escolhe uma, a gente escolhe primeiro as que não quer, né? Até sobrarem 3. Sim, pode ser, mas sei lá, vai vocês primeiro. Eu quero ver o que vocês acham. Mano. Eu já tenho aqui na minha mente quais são os horários. Já? Vocês preferem qual? Para excluir, pelo menos. E aí? Tipo, segunda eu tiraria. Tiraria a Ou segunda. não, não sei. Pronto. Ah, Sábado à tarde também tiraria. Geralmente tem tipo, uma atividade sábado à tarde, alguma coisa assim. sim, ok. Ok. Ah, Domingo à noite também, eu acho que é, sei lá. Eu acho que domingo à noite pra mim é tipo a parte que eu descanso, assim. Então é sagrado. pronto. Próximo, Rodrigo. Qual que a gente tira? Deixa eu ver. Domingo à tarde, geralmente eu saio. Eu não saí hoje porque Sim, tá meio nuviado aqui na cidade. Geralmente eu vou na pracinha, tomar um chimarrão, alguma coisa assim. certo. Olha que coisa maravilhosa, cara. Eu ainda quero provar o chimarrão. Ah, é bonzinho. Saio. Porto Alegre eu fui quantas vezes? Eu acho que umas 3 vezes já. Olha isso. É pra. E aí, tomou o chimarrão? Tomei sim. Eu moro aqui na Serra Gaúcha, moro em Bento Gonçalves, Serra 2 Gaúcha. vezes que eu fui foi para o Fórum Internacional de Software Livre, com 5 anos de distância de uma vez para outra. Ah! Nunca mais teve, né? Era o Fizzly famoso. É. Sim, agora é Lucas, né? Eu tiraria a quinta. Pronto, então chegamos na configuração final que a gente muda o tipo de escolha. Ao invés de ser para tirar, a gente escolhe já o que vai ser. Temos terça-noite, quarta-noite e sexta-noite. Votam em qual para ficar, não para tirar. Terça-noite, eu. Pode ser, vai, concordo. Terça-noite? Porque eu acho que já entra no embalo de segunda, que a gente se reúne, Sim, e no aí caso da gente, terça. né? É, Verdade. Agora, que horas? O ideal é ser quanto mais cedo possível, assim, tipo, da parte da noite, eu acho que melhor pra mim. Porque eu não quero dormir muito tarde, não. Certo. Bom, então vamos ver, de 19 até a hora inicial, pode ser. Vou colocar assim, fica mais fácil. 20. Vamos 19 até o que der. Começar mais tarde que o início é complicado. Eu acho que essas seriam as 3 opções de início, né? Ah, pra iniciar, no caso, É, início. né? Ok. Porque começar 10 horas, aí vai terminar que horas, né? Eu acho que Eu posso Acho começar. que às 20 horas eu acho que seria mais o ideal, né? Porque às 20 já chegou em casa, já fez tudo que tinha que fazer, já preparou teu café, tu já Já jantou, né? É verdade. É. De Isso. 20 até umas 21h30 no máximo, né? É. Sendo algo bem sucinto, rápido. Que tipo, a gente vai só realmente escrever 1 hora ali, 1 hora e meia. Na prática vai dar Tipo, 2 tem um sprints, sprint. né? É porque tem um Tendo sprint, conversa- né? É porque tem um sprint. Tendo conversa, vai dar uns 2 sprints só. Mas assim mesmo, né?
É. Agreed. Então, Então já definimos. Pra mim também tá bom. Terça-feira de 20 a 21h30. Vamos para as considerações finais. Eu já disse o que eu estou escrevendo, fiz até os slides, né? Assim, então, o que eu estou escrevendo exatamente, né, agora, porque o último Mototáxi está escrito já. Eu estou escrevendo Exato. uma novela de aventura que é no estilo da... Assim como Sina, era uma história que eu tinha parado no meio há muito tempo. Essa outra eu também tinha parado e estou continuando, que é Hellblade, se passa no mesmo mundo em que acontece a história de Jasmine, que nesse mundo a Europa foi destruída praticamente por mortos-vivos, virou um caos. Aí essa história Hellblade, ela tem um grupo de aventureiros sobreviventes lá na Europa destruída. Sendo que um deles é um cara, um inglês misterioso que tem uma espada mágica, que ninguém sabe como ele conseguiu, assim, é meio sombria a coisa. Ela é narrada na primeira pessoa por um brasileiro que estava morando em Portugal com uma bolsa de doutorado. E o professor dele estão juntos, né? Ele e o professor foram para um congresso numa cidade que aconteceu o caos e acabaram encontrando esse inglês e um alemão que é arqueiro esportivo. Aí esses 4 são o grupo inicial eu lembro dessa de história. aventureiros. Eu estou escrevendo ela, estou mais ou menos na metade, vai ter 50 episódios. E provavelmente eu vou começar a publicar lá no Notepad quando eu concluir o último Mototáxi de Arapiraca. Basicamente é isso. Pronto. Vocês, Rodrigo, o que é que você tem escrito? o que eu ando fazendo hoje em dia? O que é que O que você eu ando anda escrevendo? escrevendo? Sim. Eu ando escrevendo, naquele cenário que eu postei no grupo lá, um conto sobre... É um conto que virou um livro, né? Sobre um garoto que ele estudava numa escola de magia. É um cenário de alta magia, né? Que a magia existe pra tudo, né? Bem tipo a Harry Potter. Aí ele se sentiu que precisava de mais poder, sabe? Ele se envolveu com as pessoas erradas, assim, e se deu mal. Aí nesse que ele se deu mal, ele perdeu o olho dele um problema que ele teve lá, perdendo essas magias novas dele aí, e perdeu um braço. Nessa escola, ele era um dos melhores da escola, sabe? Ele era um dos melhores, cara. Ele era aquele cara que todo mundo quer ser, sabe? Na escola, assim. E, no caso, ele tinha que usar todo o poder dele, que sobrou, para ele usar o braço dele como se fosse usar uma armadura, como se fosse o braço dele. E ele perdeu, tipo, 90% do poder dele e virou um Zé Ninguém, sabe? Mas tem um porém nessa história aí, né? Um porém nessa história aí. Com esses caras que se envolveram, o professor dele implantou nele um olho de um dragão. E na história, se tu se junta com algum animal, tu adquire as características desse animal, né? E no caso, ele começou a lentamente adquirir as características do dragão, né? E foi indo pro lado negro, bem, como se diz assim, né? Sim, Indo pro lado negro. Aí, essa operação é uma operação mágica, né? Essa mescla. Operação mágica. E até no primeiro capítulo do livro, parece que eles fazendo uma operação mágica num saco, né? Eles fazendo aquele estudo nessa parte na escola, né? Aí o professor dele deu esse olho do dragão para ele e ele foi cada vez adquirindo, ficar mais maligno, adquirindo características do dragão, aí começou a horas perder a memória e acontecer coisas horríveis na volta, assim, ele não sabia o que é. E o final é surpreendente, assim, né? Que tem umas partes bem legais, assim. Aí ele era um conto que foi crescendo e tá virando um livro agora. Aí tô trabalhando nele, né? Na verdade, eu tô reescrevendo tudo, né? Eu escrevi ele como um conto, deu umas 30 páginas e eu coloquei mais personagem e acertei a história e tô escrevendo. Sim. Não, eu ia perguntar isso, né? Ele não era um conto interrompido, ele realmente já tinha sido concluído como conto, né? Antes de você... Ele era um conto finalizado, isso aí.
Sim. Ele foi finalizado e aí eu... Quando você, aquele processo de tu reler, reescrever, eu pensei, eu vou adicionar mais um personagem aqui que ajuda ele. Eu vou adicionar outro personagem. Aí quando vê, esses personagens eles vão ganhando corpo, né? Vão ganhando os próprios capítulos deles. Sim. Aí quando vê, vai crescendo, crescendo, crescendo. É um livro que vai, calculo, vai ter umas 150 páginas, mais ou menos, no Word Arial 12, sabe? Sim. Mais ou menos 150 páginas. É a minha projeção, mais ou menos. Vai ser curtinho, comparado com livro que o pessoal mais consagrado escreve aí, com 300 páginas, 500 páginas, é pouquinho. Caramba, não, mas eu gostei muito da premissa da história, cara. Eu gostei bastante. Tem um pouco de... me lembra muito Full Metal, dele perder, assim, parte do corpo mexendo com magia e algo assim. Só que no caso, no Full Metal é alquimia e aí é magia. E essa parte dele se ganhar característica dessa criatura me lembra muito também a questão do Voldemort. Quando começa a mexer com magia negra, que começa a ter características de uma serpente, assim, sabe? Não sendo mais humano. É bem interessante essa sua história, eu gostei bastante. E você vai começar a postar ela no Wattpad também, ou já tá... Não, o meu processo é assim, depois que eu termino de escrever, que eu começo a lançar no Wattpad. Né? Eu termino tudo, porque aí não tem aquele negócio de o livro ficar incompleto, sabe? Aí ok. Eu termino, coloco assim, vou postar um capítulo a cada 15 dias. Eu vou postando até acabar. Sim. Ótimo. Porque é respeitar o leitor também, né? Porque o leitor às vezes chega lá e o livro não está completo. E o autor desaparece. Eu não quero isso pro meu cenário. É triste, cara. Bastante isso aí, cara. Bastante isso. Tem gente que nem lê livro que não está finalizado lá. Tinha um livro que eu li uma vez quando eu era mais novo, quando, sei lá, eu tinha uns 15 anos, que era sobre alguma coisa com telepatia, e eu acompanhava num site desses aí, tipo Wattpad, e estava inconcluído, e assim, era algo muito interessante sobre telepatia e tudo mais, só que depois de um tempo que eu fui procurar isso aí, sumiu. Eu não encontrei mais em lugar nenhum, nem como livro completo, nem publicado em lugar nenhum, nem no site mais tinha, sumiu. Bom, como eu falei no início, né, eu estou escrevendo aí os contos, eu pretendo escrever de 6 a 8, talvez 10 contos, pequenos sobre a ilha, né, sobre alguns habitats da ilha, sobre certas coisas da ilha, e posteriormente publicar esse livro, tentar arrumar uma editora, alguma coisa assim, que, aliás, uma amiga minha, ela vai até ilustrar, então, assim, depende também do tempo dela, porque a gente combinou meio que ela vai ilustrar, eu vou fazer a história, e aí a gente vai tentar vender isso, ou talvez ver se consegue publicar pela Amazon, só que eu ainda estou em dúvida quanto à publicação independente, sabe? Eu gosto muito da questão da editora por conta do suporte que ela tem, até mesmo para a questão exterior, para alcançar mais coisas assim. Mas depende da editora, né? Depende da editora. Depende da editora. Porque tem editoras que o produto é o escritor, não é o livro. Exatamente. Por exemplo, tinha uma editora, eu não lembro agora do nome, que eu vi um vídeo, que eles têm uns redatores, digamos assim, que eles têm uns encontros internacionais lá fora, e eles mostram tipo, os livros nacionais lá fora, para ver se o pessoal lá tem interesse, aí eles falam deles e tudo mais. Então, assim, meio que através da editora pode ter esse aporte, assim, sabe? Esse suporte para ir lá fora mais facilmente. Independente, se você postar independentemente, eu fico com o pé atrás de não conseguir isso, sabe? Porque, querendo ou não, é um objetivo, assim. Pode ser difícil, mas é um objetivo. Eu tive um conto publicado por uma editora, né? Aí acabou a tiragem, né? Uma antologia, acabou a tiragem do livro e o livro desapareceu na internet. Ninguém mais sabe. Aí eu tenho mais um ano, acho. 3 anos de contrato. Tem mais um ano de contrato com esse conto aí, nesse livro. Eu tenho aqui uma cópia em casa, tem 2 cópias aqui em casa ainda. E tu não acha mais para vender? Se quisesse vender para algum conhecido meu, para ler meu conto, não existe. Eles não quiseram fazer mais tiragem? Não pode, né? Republicar enquanto não acabar o prazo.
Enquanto não acabar o prazo do contrato, não pode republicar, né? Eu queria jogar ele no Wattpad, lá, deixar lá, para o pessoal dar um feedback, mas desapareceu o livro ali, só que vou esperar terminar o prazo. Depois eu Eles lançaram em versão digital? foi lançado só a versão física. Tem uma antologia pequena que eu participei ali, aí foi escolhido. Essa antologia de editora pequena, assim, é complicado, né? Porque geralmente eles fazem essa antologia para eles arrecadar fundos, né? Sim, é verdade. Arrecadar fundos para ele. O autor é o produto, não é o livro que é o produto. É o autor que é o produto, de fato. Eles não estão lá para vender livros, eles estão lá para conseguir autor que paguem para eles fazer escrever os livros. Aí eu peguei uma tiragem de 10 livros, paguei acho que R$40 cada livro, uma coisa assim, e desapareceu. É metodologia dessas editoras assim, né? Nada contra, né? Mas depende muito se tu tem tu quer assim para ter um livro na tua estante, está escrito teu nome lá, assim, é uma boa. Essas editoras assim. Mas tu quer um livro que venda para te viver de literatura, essa editora não é para ti, né? Ok, entendi. Qual é o nome do livro? Eu não sei se você pode falar. Eu acho que sim, né? Não tá na internet, não vai achar. É Irreversível. É uma antologia de contos de terror. Contos de terror, interessante. Né? Então, até eu procurei agora para ver se eu linkava aqui, para ver se tinha um PDF por aí. Não tem. Seria interessante se ele estivesse disponível, né? Por aí. Sim. E aí é basicamente isso, assim, eu vou tentar terminar todos os contos até o final do ano, e aí só vai caber o tempo a essa minha colega para ilustrar um pouco cada um desses contos para mandar para alguma editora, proposta ou alguma coisa assim. Então essa é a meta. É isso que eu estou escrevendo. E os contos eles falam, como eu disse, cada um sobre cada parte da ilha, sobre, sei lá, gnomos que gostam de bolo, casas assombradas que ficam voando à noite, frutas que têm sabores diferentes e outras coisas aí. Pronto, ok. Então agora onde encontrar e acompanhar trabalhos de cada um, né? O meu, eu tenho o blog.cordéis.com, que está bastante organizado, assim, é um blog, mas aqui do lado tem uma página explicando cada uma daquelas novelas de aventura que eu tinha falado. Tem inclusive a lista de todos os cordéis e contos que eu tenho publicado já com links. Essa é a parte organizada que assim, eu organizei recentemente. Alguns são gratuitos, outros são pagos, mas está tudo aqui explicadinho, que é de um tipo que é de outro. Eu acho que é um bom lugar para quem quiser encontrar material meu, blog.cordéis.com. Agora, Rodrigo, sua vez, onde encontrar material seu? O meu vocês vão achar no Wattpad. Sobre literatura, só o Wattpad mesmo. Pronto. Não tem mais nenhum lugar por aí. Okay. Só lá. Não tem blog, não tem nada. Tá aqui. Rodrigo Mataro, o usuário. Isso aí. Tá no Wattpad. Isso aí. Ok. Lucas? E o meu ainda não publiquei e a maioria eu tirei da internet por enquanto, mas posteriormente talvez eu publique algumas coisas, eu coloque algum conto assim só para ver como é a opinião do pessoal. Mas atualmente não dá não para encontrar nenhum trabalho meu não. O lugar onde eu sou bem low profile nesse sentido. No futuro, né? No futuro eu estarei lá. Tá, joia. Então é isso, né? Acho que encerramos por hoje. Valeu, brigadão aí pela participação e pela contribuição enorme de vocês nessa sessão 0 do Livro ao Vivo. Querem falar mais alguma coisa no encerramento? Fiquem à vontade. Eu gostei muito de ter conhecido o trabalho do Rodrigo, porque realmente é algo que eu gostei das ideias que ele escreve. Ele tem mais de 7 obras ali, mais de 1000 seguidores.
cara escreve bem. O cara escreve bem. Então, assim, eu vou dar uma lida, vou seguir ele, obviamente. E Mas, foi olha, bom conversar com você. Você viu o Interessante. perfil dele no Notepad? Eu não vi não ainda. Botou que é um ator de teatro fracassado. Escritor com nenhuma obra publicada, modelo a não ser seguido. Mas, rapaz, tá fazendo propaganda contra você mesmo. É aquele escritor humilde, sabe? Que ganha milhões, vai ganhar milhões no futuro. Tatuador de folha de caderno é ótimo, cara. Essa biografia é irônica, né? É único, isso é bom. Muito bom, cara. E é isso, eu acho que é isso. Acho legal também conversar com vocês, assim, conhecer o trabalho de cada um. Apesar do Lucas não apresentar nada para nós aqui, cara, tem que postar uma né, cara? Eu irei colocar meu conto, o Danceria, assim que eu revisar ele um pouco, pelo menos, para ser livre, sabe? Mas o livro mesmo eu só vou publicar lá quando ele estiver sendo processado, sabe? Porque tem muita coisa que eu quero mudar ainda do livro, e tem 80 páginas para eu revisar, então, né? Pelo menos o conto eu tento publicar lá no Telegram para você dar uma olhada, se quiser. É isso. Posta lá pra gente ver. É isso, então a gente fica por aqui. Valeu. E até mais. Terça de 20 horas. É isso? Terça, 20 horas. É isso. Valeu. Até mais, pessoal. Até mais. Boa noite. Boa noite.